Portugal feiert 50 Jahre Demokratie. Freie Wahlen, Pressefreiheit, das Recht auf Bildung, all das waren die Errungenschaften der Nelkenrevolution. Doch heute steht Portugal vor großen Herausforderungen. Não é só direitos, liberdades e garantias, o Estado Social e segurança no emprego e proteção no emprego. Porque muitas dessas coisas retrocederam, infelizmente, a partir do final dos anos 80. O que ficou do que passa foi a percepção de que é possível viver de outra maneira. Portugal geht es heute unbestritten besser als noch vor 50 Jahren. Doch wegen der geringen Produktivität der Wirtschaft und der schlechten Arbeitsbedingungen hinkt das Land im europäischen Vergleich hinterher. Há, sobretudo a partir do século XXI, uma intensa degradação dos serviços públicos com uma alta remuneração dos capitais pela via do juro, portanto, por via de empréstimos, da dívida pública, etc., o que vai destruir a capacidade instalada, a capacidade de produzir do país e também erodir os serviços públicos. Efetivamente, Portugal continua na cauda da Europa Ocidental, continua a ser o país mais pobre da Europa Ocidental. Portanto, Portugal não melhorou a situação relativa que tinha em termos relativos, em termos de ranking dos países. Portugal continua a ser o mais pobre, o último, o mais atrasado em termos do capital humano, em termos nos níveis de educação da sua população, continua a ser o último da lista da Europa Ocidental, em termos de o funcionamento das instituições políticas. Nach 5 Jahrzehnten Demokratie und 38 Jahren Mitgliedschaft in der Europäischen Union muss das Land zwingend die Abhängigkeit von EU-Geldern überdenken. Denn eine EU-Erweiterung würde weniger zur Verfügung stehende Gelder bedeuten. Em vez de serem salvação do país, como são muitas vezes vistos e assim descritos pelos atores políticos, sendo uma bazuca que vai salvar o país, chuva de milhões, não sei o quê, que vai servir para salvar o país, na realidade estes fundos têm efeitos muito negativos, tanto para a economia portuguesa, em particular para a parte da economia que está sujeita à concorrência internacional, os chamados bens transacionáveis, e o setor transacionável da economia, por um lado, e por outro lado também tem efeitos negativos para o processo político que existe em Portugal. No fundo, os fundos europeus são uma espécie de pensos rápidos ou aspirinas que vão escondendo a doença da sociedade portuguesa, a doença da economia portuguesa. Es gibt also viel zu tun für das Land Portugal, das in Europa neben Belgien und Italien als fehlerhafte Demokratie eingestuft wird.